Olá, meus queridos, boa noite, graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para a gente poder compartilhar mais uma vez a palavra de Deus, nós estamos adorando ao Senhor e eu quero louvar a Deus pela sua vida. Deus continue abençoando você, abençoando a sua casa, a sua família. Para nós é um prazer estarmos aqui mais uma vez para a gente poder orar juntos, para a gente poder compartilhar da palavra do Senhor, nós estarmos em comunhão, mesmo distantes. Então, se você for entrando aí, vai dando o seu boa noite, o seu a paz do Senhor. Vai ser um prazer a gente poder ver vocês aí, né, e estarmos também abençoando a sua vida, tá bom? Então, queria louvar a Deus pela sua vida. Deixa eu ajeitar essa cadeira aqui, para a gente poder estar melhor aqui. Dayana Malta já entrou, boa noite, Dayana. Flávio, Arthur, Deus abençoe. Entrou a Ângela também, boa noite, Ângela, paz do Senhor Jesus. Lilian também entrou, boa noite, Lilian, Deus abençoe você, sua família. Ângela, Deus abençoe sua casa, sua família também, é um prazer ter vocês por aqui. À medida que o pessoal for entrando aí, por favor, vai compartilhando aí esse link aí com outras pessoas. Nossa intenção é, na primeira semana de maio, a gente começar a fazer pelo YouTube, tá bom? Começar a fazer essa transmissão aqui pelo YouTube. Então já vai se preparando que a gente está tentando aí ajeitar para a gente poder fazer simultaneamente pelo Facebook e pelo YouTube. No domingo já estamos fazendo apenas pelo YouTube, ou melhor, fazendo pelo YouTube e o Facebook simultaneamente. Mas a ideia é a gente também fazer pelo YouTube nas quartas-feiras também. Por enquanto está sendo só no Facebook, tá bom? Então, meus irmãos, queremos lembrar que toda quarta-feira nós estamos aqui, 8 horas da noite. Lembrar que amanhã nós temos célula, essa semana está recheada. Amanhã tem célula de jovens e adolescentes, 8h30 da noite, de 8h30 da noite até 9h30. Tem sido um tempo muito especial desses jovens e adolescentes estarem juntos, tá bom? Queremos incentivar você aí a estar dando um incentivo, né, aos seus filhos, seus parentes aí que são jovens e adolescentes a estarem amanhã. Na sexta-feira à noite, 8 horas da noite, nós estaremos em frente à igreja para a gente poder subir o monte juntos, tá bom? Se você nunca teve a experiência de subir um monte para poder se consagrar e orar, nós queremos muito que você tenha essa oportunidade, tá bom? Se você já foi outras vezes, vá de novo, porque eu sei que você sabe que é bom demais. Então, nessa sexta-feira agora, depois de amanhã, 8 horas, em frente à igreja, às 20 horas, para a gente poder subir o monte, tá bom? A gente fica ali no monte até no máximo 10 horas da noite, depois a gente desce, tá bom? Cada um vai para sua casa, então não se esqueça a sua máscara, precisa ir de máscara, tá bom? Então, sexta-feira, 8 horas da noite. No sábado, nós temos a consagração na igreja também, a oração, né, de 8 da manhã às 9 da manhã, jejum e oração. Se você puder estar, tem sido um tempo muito especial, onde a igreja tem se reunido para poder orar e buscar a face do Senhor e estar se consagrando também. No domingo, 9 horas da manhã, nós temos a nossa escola dominical. E 7 horas da noite nós temos o nosso culto, né? Os dois presenciais, tá bom? 9 horas da manhã e 19 horas nós temos nosso culto. Inclusive esse domingo agora é culto de missões. Então não deixe de estar conosco, não deixe de congregar conosco. Tem sido um culto melhor que o outro, graças a Deus por isso. Presença de Deus, né? Comunhão com os irmãos.
temos mantido o distanciamento, temos sempre falado que é obrigatório o uso de máscara, tá bom? Os bancos estão afastados devidamente para você poder assistir o culto em segurança, tem álcool em gel, temos termômetro digital para poder medir a temperatura na entrada também. Então estamos fazendo assim tudo de acordo com as normas, tudo de acordo com as leis, para a gente poder adorar ao Senhor de uma forma bem tranquila, tá bom? Lembrando de que você, se puder, né, leve 1 quilo de alimento ou material de higiene pessoal ou um material de limpeza para a gente poder distribuir para as famílias carentes. Irmãos, tem sido um tempo muito difícil. Talvez nós que estamos assistindo aqui essa live, nós não passemos por momentos difíceis, né, de faltar alimento dentro da nossa casa. Mas nesse período de crise, nesse período de pandemia, eu acredito que você tenha ouvido falar aí que a pobreza tem aumentado, né? A falta de emprego, né? A escassez de alimento, tudo muito caro. E nós temos tido uma demanda grande na igreja para poder abençoar famílias. Não somente famílias da nossa igreja, mas pessoas, né? Não importa. Temos falado isso, né? Não importa a religião, não importa o credo, não importa a raça. O que importa é que se alguém estiver precisando e estiver dentro do nosso alcance para a gente poder abençoar, nós temos feito isso. Então não deixe de levar um alimento. Quando você for comprar o seu quilo de arroz, seu quilo de feijão, né? Lembre de comprar 1 quilinho a mais, que pode parecer pouco, mas cada um de nós levar 1 quilo de alimento no domingo, a gente vai poder abençoar alguém que está passando necessidade, tá bom? Nesse domingo mesmo, pela manhã, nós tivemos uma irmã que nos procurou pedindo comida, né? E graças a Deus nós tínhamos um pouco para poder dar para ela, e à noite ela voltou, né? E nós conseguimos dar mais alimento porque alguns irmãos levaram à noite, né? Então, assim, fica aqui o meu pedido para que nós possamos, né, nos juntarmos e fazermos alguma coisa, né? Podermos ser uma igreja relevante, é isso que nós queremos, né? Até que você compartilhe essa live com outras pessoas, porque nós podemos fazer com que a nossa igreja seja um ponto de distribuição de alimentos, né? Pessoas das mais variadas crenças, né, podem entregar na nossa igreja e a gente vai dar uma destinação para pessoas que estejam precisando, tá bom? Então queremos aqui deixar esse anúncio importante. Não basta a gente orar, precisamos orar e nós vamos falar sobre oração nessa noite, daqui a pouquinho na palavra, mas nós precisamos agir também, tá bom? Então nós precisamos entender que há pessoas passando dificuldade e que nós podemos ser a resposta de Deus na vida dessas pessoas, tá bom? Então quero orar nesse momento, né, e quero compartilhar uma breve palavra com você e abençoar a sua vida, abençoar a sua família, enfim, tá bom? Vamos falar com Deus? Senhor Jesus, obrigado por esse dia, obrigado, Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem sido aquele que tem ido à frente e tem nos sustentado, Senhor. Eu quero te agradecer por cada vida, por cada irmão, Senhor, que está assistindo essa live ou que depois vai ser alcançado por essas palavras. Que essas pessoas, essas famílias sejam abençoadas, não por mim, mas abençoadas pela Tua palavra, pela Tua voz, porque quando ouvimos a Tua voz, nós temos direções e nós conhecemos a Tua vontade, que é boa, que é perfeita e que é agradável. Nos ilumine nesse momento, para que o nosso coração esteja preparado para Te ouvir. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus queridos, mais uma vez, boa noite. No final, se você quiser ir deixando seus comentários, seus pedidos de orações, suas sugestões, você pode ir digitando aí. No final a gente vai ver cada boa noite, cada paz do Senhor aí, cada pessoa que está colocando seus comentários, tá bom?
lemos cada um deles. Pedidos de oração você pode colocar também, que a gente vai estar orando. E eu quero compartilhar com você o Evangelho de Mateus, capítulo 6, a partir do verso 5, que vamos ouvir o nosso Mestre Jesus ensinando a respeito da oração. Tá bom, meus queridos? E nós precisamos orar. Eu estava conversando com um amigo esses dias e nós estávamos falando da necessidade urgente da Igreja do Senhor sempre voltar às Escrituras Sagradas, né? Voltar às Escrituras Sagradas, voltar ao tempo de oração, e nós não podemos esmorecer, nós não podemos esquecer que Deus nos chama para um tempo de oração, né? Para uma vida de oração. Às vezes nós ficamos assim, a irmã fulana de tal é de oração, o irmão fulano de tal é um homem de oração, vou pedir oração para ele. Mas todos nós fomos chamados para ser pessoas de oração. Se você é um discípulo de Cristo, você foi chamado para uma vida de oração. E Jesus nos ensina a orar, no capítulo 6, no versículo 5 de Mateus, falando sobre a oração. No verso 5 ele diz assim: quando orarem, não sejam como os hipócritas que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas ao orar, entre no seu quarto e, fechada a porta, ore ao seu Pai que está em secreto. E o seu Pai que vê em secreto lhe dará a recompensa. E orando, não usem vãs repetições, como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam, antes mesmo de lhe pedirem. Portanto, orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Irmãos, sabemos que é urgente a necessidade de nós estarmos orando, mas é bem verdade que em dias corridos e agitados como os nossos, onde precisamos trabalhar fora de casa, dentro de casa, cuidar de filhos, entrar nas redes sociais, ver televisão, sair para ir ao médico, fora as nossas preocupações, nós terminamos esquecendo ou esmorecendo numa das coisas mais primordiais da vida de um cristão. E é sobre a oração que eu quero falar nessa noite. No domingo à noite eu estava pregando lá na igreja congregacional de Augusto Vasconcelos. Eles estavam fazendo 24 anos e eu estava falando sobre a importância da oração, porque o tema do aniversário foi o que é ser igreja, baseado em Atos 2, versículo 42, que diz que os discípulos, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, do partir do pão e nas orações. Diz que eles perseveravam na oração. E muitas vezes nós olhamos para a igreja primitiva e nós só olhamos para a simpatia que eles tinham do povo, a comunhão que eles tinham tudo em comum, mas esquecemos que eles perseveravam, eles eram contínuos. E nós falávamos sobre várias partes até o fim de Atos dos Apóstolos, onde a igreja estava sempre em oração. E nós precisamos fazer isso, nós precisamos voltar à oração. Eu não sei se você tem tido tempo para orar, não sei se você tem tido
a impressão de que as semanas estão passando rápidas, de que os dias estão passando rápidos. Né? Hoje mesmo vim para a live aqui, a Júlia perguntou, hoje é que dia? Né? Eu falei, quarta-feira, mas já? Então assim, os dias estão passando rápidos e quando nós percebemos, nós não falamos com Deus. E é importante porque os grandes homens, né, de Deus, as grandes mulheres, todos aqueles que fizeram inclusive uma grande obra, né, na Bíblia, registrada na Bíblia ou fora dela, foram pessoas que começaram com um desejo de orar, um desejo de buscar ao Senhor. E os discípulos da igreja primitiva não foram diferentes. Eles perseveravam na oração. Perseverar fala de dar continuidade, de começar alguma coisa e ir até o fim. Né? E Atos nos registra isso, de que era uma igreja perseverante na oração. E aí eu queria dar aqui alguns pontos importantes, né? De nós, o porquê de nós estarmos em oração e como nós podemos fazer isso. Por exemplo, Jesus nos dá um modelo de oração, né? Jesus nos dá um modelo aqui na oração do Pai Nosso que nós lemos agora, né? Ele ensina os discípulos a orar. Então nós já temos um modelo, né? um plano de ação para a gente poder orar, mas eu não sei como orar. Pega lá, né, a oração do Pai Nosso e começa a recitar o Pai Nosso. Né? Mas aquilo é um modelo, nós não precisamos orar sempre daquele jeito. Nós podemos orar do jeito que nós sabemos. Como nós falamos com um amigo, nós podemos falar com Deus também. E aí nós podemos definir um tempo e um lugar para orar. Você vai falar assim, mas eu não tenho tempo, pastor, minha vida é muito corrida. Começa definindo um tempo. Né? Eu vou orar por dia 2 minutos. Pronto, já definiu um tempo para oração. E o lugar que eu vou orar? Eu vou orar no meu quarto. Né? Antes de dormir, eu vou orar por 2 minutos no meu quarto. Quando as crianças forem dormir, quando o meu cônjuge for dormir, eu vou ter o meu tempo de oração a sós com Deus. Ou talvez você pode definir, não, eu vou orar 5 minutos, mas de noite eu sinto muito sono. Eu vou orar, vou acordar um pouco mais cedo. Eu acordo 6 horas da manhã, eu acordo 5 para as 6 e tiro 5 minutos para orar e fazer minha devocional antes de ir para o trabalho. Então a sugestão é você definir um tempo e você definir um lugar. Né? Daniel fazia isso. Era uma estratégia de Daniel. Daniel, ele orava de manhã, no início da tarde e no final da tarde, na sua janela. Ele definiu um tempo para orar, um momento para ele orar, e ele definiu um lugar para ele orar também. Isso é uma boa sugestão para você começar a viver ou recomeçar a sua vida devocional com Deus. Nós podemos orar, né, adorando ao Senhor, numa atitude de adoração. Né, um louvor que você ache muito bonito, né, que fale sobre oração, né, que seja uma oração. Você pode cantar orando a Deus também. Né, nós precisamos ouvir Deus. Não basta apenas a gente falar, mas nós precisamos fazer a nossa oração, né, e ficar em silêncio, esperando que Deus fale ao nosso coração e Ele possa, com a sua voz, nos dar direcionamentos. Né? Nós podemos orar e devemos orar confessando os nossos pecados. Falhamos. Reconhecer os nossos pecados é uma boa forma de você iniciar a sua oração. Reconhecendo que você é pecador, reconhecendo que sem Deus você é nada. Então nós precisamos confessar os nossos pecados. Nós podemos interceder pela vida de alguém. Quem sabe você não comece a orar lembrando de alguém que está enfermo. E olha que nesses dias nós temos recebido muitos pedidos de oração, muitos. Né? Mesmo em relação à pandemia, né? Alguma pessoa com Covid, mas alguém com outra enfermidade ou passando alguma dificuldade financeira, psicológica. Mas nós
podemos interceder por alguém que esteja necessitado. Ore pela sua igreja, ore pelos seus irmãos, ore pela sua parentela, ore pelos seus filhos, ore pelo seu cônjuge, né? Mas nós precisamos orar. E por fim, nós precisamos começar e nós não podemos parar. É verdade que muitos de nós temos dificuldade de terminar alguma coisa que nós começamos, né? Talvez depois de uma palavra como essa, hoje você vai orar antes de dormir, mas vamos pegar a forma que os discípulos faziam no início. Eles perseveravam na oração, eles continuavam, né? Não esmoreça, não desista, né? Eu sei que o apelo do mundo é muito grande nos dias de hoje. Os sons ao nosso redor são grandes, né? Mas nós precisamos, eu falo e repito isso cada vez mais, desligar o Wi-Fi, desligar os dados móveis dos nossos celulares, ou talvez até desligar os nossos celulares, para a gente poder ter mais tempo com Deus, ter mais tempos a sós com Deus. Experimenta desligar o seu celular. Experimenta isso, né? Tira aí um dia. Vou falar vários dias não. Experimenta você desligar o celular um dia para ver se você não vai ter mais tempo para buscar a Deus em oração. Eu tenho certeza que vai. Eu tenho certeza que você vai ter mais tempo para poder ler a palavra de Deus. Se desligue um pouco do celular, das redes sociais, e você verá, nós teremos tempo para perseverar cada vez mais em oração. Então são algumas dicas, porque nós precisamos, irmãos, voltar à oração. São algumas dicas que Jesus nos ensinou e nós precisamos guardar isso em nossos corações. A oração, ela não é uma opção nos dias de hoje. Não é uma opção. A oração é essencial. Sabe o serviço essencial que tanto se fala nos dias de hoje? A oração é um serviço essencial. Eu vou dar um exemplo, né, meu particular. Provavelmente alguns viram aí que sexta-feira eu e minha prima Monique Silvestre, que é psicóloga, marcamos aí de fazer uma live para poder falar sobre atitudes que crianças têm, né, quando elas estão sendo abusadas, estão sendo agredidas, e marcamos para sexta-feira, 9 horas da noite. Eu confesso que eu esqueci que nós íamos para o monte. Quando eu lembrei, não, nada pode ser mais importante do que a oração. Falei com a minha prima, vamos desmarcar, vamos marcar para outra sexta ou marcar um outro dia. Por quê? Porque a oração é essencial. E aí eu quero já até reforçar, né, esse convite para você ir no monte com a gente na sexta-feira. Vamos lá, sexta-feira, 8 horas da noite, pastor. Eu tenho compromisso A, eu tenho compromisso B, eu estou cansado, vou trabalhar o dia todo. Irmão, se for alguma coisa inadiável, ok, vá para o seu compromisso. Mas se você puder, desmarque tudo para ter um tempo de oração junto com os irmãos. Você pode orar na sua casa? Claro que pode. Você pode orar no seu quarto com a sua porta fechada e falar com Deus sozinho? Pode. Mas é um tempo de nós estarmos juntos na comunhão. Quando estamos na igreja, reunidos, você pode adorar a Deus em casa? Claro que pode, mas adorar junto com os irmãos é maravilhoso demais. Você pode orar sozinho no seu quarto? Claro que você pode, mas orar junto com os irmãos é espetacular, né? Então, nós podemos e devemos dar prioridade a um tempo de oração na nossa vida. Pense aí, como está o seu tempo de oração? Pensa aí como está a sua vida de oração. Aquela pessoa que você pensa assim, poxa, a irmã tal é de oração. O irmão fulano de tal é de oração. Mas e eu? Como está a minha vida devocional? Quanto tempo eu tenho dado? Quanto tempo eu tenho ofertado ao Senhor de oração?
Eu ouvi um pastor falar algum tempo atrás, eu não lembro exatamente quem foi, que falou que nós somos um exército que tem a arma mais poderosa nas nossas mãos e nós não sabemos usar. Sabe que arma é essa? A oração. Às vezes nós corremos de um lado para o outro, nós tentamos dar o nosso jeito, nós fazemos do nosso jeito porque somos bons em fazer coisas, nós aprendemos, nós somos inteligentes, nós temos uma racionalidade, mas muitas vezes nós esquecemos da oração. E eu quero terminar essa palavra aqui sobre oração, abrindo a Bíblia lá em Tiago capítulo 5, verso 16. A parte B do versículo 16 do capítulo 5 de Tiago. Tiago, um homem prático, Tiago, um homem que ele unia as duas coisas, fé e obras. Ele fala, olha, tem que ter a fé junto com as obras, elas caminham juntas. E aí ele escreve assim, muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. A eficácia é aquilo que produz um efeito esperado, a capacidade de alguma coisa. Alguma coisa é eficaz quando ela é capaz de surtir algum efeito. E Tiago fala isso. Muito pode, na sua capacidade, a oração do justo. Porque nós somos justos. Eu sou justo, você é justo. Só somos chamados de justo porque fomos justificados pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário. Não porque em nós há alguma justiça, mas porque o nosso Deus nos justificou. E eu queria te trazer essa palavra nessa noite, falando que você pode, nós podemos e nós devemos voltar à nossa vida devocional de oração. Eu estou relendo um livro que eu gosto muito, que fala Paixão pelas Almas, de Oswald Smith. Um livro antigo, mas que me abençoa muito. Eu quero ler um trecho dele rapidamente. Ele diz assim, nossos pais espirituais choraram, oraram diante do Senhor em favor dos ímpios, visando a salvação deles, e não descansavam enquanto os pecadores não fossem tocados pela espada da palavra do Senhor. Esse é o segredo do êxito retumbante dos gigantes espirituais do passado. Quando as coisas se paralisavam, eles lutavam em oração até que Deus derramasse o seu Espírito sobre os homens que assim se convertiam. Meus queridos, precisamos aprender com os heróis da fé da Bíblia e com os heróis da fé que vivem nos dias de hoje, onde eles dobram seus joelhos, onde eles entram nos seus quartos, onde eles oram antes de dormir com seus cônjuges, onde eles chamam a família para oração na sua mesa, onde eles acordam mais cedo para poder ter alguns minutos a mais com Deus. Nessa noite, meu desejo é que nós aprendamos, assim como os discípulos aprenderam a orar. Jesus, sabendo disso, ele fala, olha, eu vou ensinar vocês um segredo aqui, a oração, e ensina o Pai Nosso para eles. Que Deus nos abençoe e que Deus desperte o nosso coração para uma vida mais devocional. Deus desperte o nosso coração para uma vida mais consagrada. Que Deus desperte o nosso coração para uma vida onde nós o buscaremos mais através das nossas orações. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa, que essa palavra possa falar de uma maneira profunda em você, transformando a sua vida e fazendo com que você tenha mais tempo, que nós tenhamos mais tempo para poder buscar a face de Deus em oração. Ok, meus queridos? Estamos terminando a nossa live. Na quarta-feira que vem
nós estaremos aqui às 8 horas novamente. Amanhã nós temos célula de jovens e adolescentes, já falamos no início, mas a gente vai reforçar pelo Google Meet, tá bom? 8h30 da noite. Na sexta-feira, se você entendeu essa palavra, se você quer corresponder a essa palavra de Deus para o seu coração nessa noite, quero te convidar para sexta-feira você estar conosco às 8 horas da noite, em frente à nossa igreja, na Rua Balaton, número 36, Igreja Evangélica Congregacional de Paciência, para a gente poder ter um tempo de oração e consagração no monte, ali pertinho em Cosmos. A gente vai de carro, né? Alguns irmãos que tiverem carro aí, fala pra gente, sinaliza pra gente poder subir o monte, a gente poder estar junto orando. 10 horas a gente já está descendo. A última vez, ou a penúltima vez que a gente foi, descemos 10 horas, é rápido, não fica perigoso, não é tarde, né? 10 horas a gente já está descendo. Uso obrigatório de máscara, não esqueça disso. Se você quiser levar o seu álcool em gel individual, leve. Se você quiser levar repelente, também leva, porque lá dá uns mosquitinhos, tá bom? Então, sexta-feira, 8 horas da noite, vamos orar. Igreja do Senhor Jesus, vamos buscar a face do Senhor. É tempo de buscar a face de Deus. Sábado, de 8 às 9, nós temos oração em jejum na nossa igreja também. Se você puder estar lá, vá lá, tem um tempo. A oração não é só para alguns. A oração, como eu disse no início, é para todo aquele que é discípulo de Jesus. Se você quiser ter um tempo de oração, de busca, sábado, 8 horas na igreja. Domingo, 9 horas, escola dominical. Nossa última lição falando sobre desigrejados. Depois a gente vai entrar na lição Sermão do Monte. Gente, uma lição quentinha que está entrando agora aí na nossa denominação. Foi preparada com muito amor, com muito carinho, com muito estudo, muito preparo, falando sobre o Sermão da Montanha. São aulas fantásticas que eu tenho certeza que vão abençoar a sua vida também. Então não deixe de estar conosco domingo, 9 horas na escola dominical, e 19 horas domingo agora, também presencial de manhã e de noite, 19 horas, nosso culto de missões. Tenho certeza que você vai receber uma palavra de Deus para o seu coração também, e você será abençoado. E é claro, o propósito de você ser abençoado é que você repasse a bênção que você recebe de Deus para outras pessoas. Não basta ser abençoado, precisa também ser abençoador, tá bom? Então é isso que a gente queria falar. Sim, lembrando que na primeira semana de maio, provavelmente a gente não vai transmitir mais pelo Facebook aqui, a gente vai transmitir pelo YouTube. Não sei se você já sabe, né, mas fica bem mais fácil agora que a gente tem um canal no YouTube, Igreja Evangélica. Joga lá, entra no YouTube, muito fácil, não é difícil não. Ah, pastor, mais uma rede social? Não, YouTube é ótimo, nós temos um canal só da igreja, os cultos de domingo estão sendo transmitidos lá, simultaneamente no Facebook, mas é porque lá tem uma visualização melhor. Nem todo mundo tem Facebook, mas o YouTube é só você entrar lá e você assistir, entendeu? Então fica mais fácil para a gente poder transmitir, tá bom? Então você entra no YouTube, você digita lá, né, naquela lupinha que aparece, né, Igreja Evangélica Congregacional de Paciência. Aí vai aparecer lá os cultos, você vai e vai dar uma clicada para você poder seguir o canal. E aí você vai dar uma curtidinha lá, né, para você poder seguir o canal, e depois você vai apertar o sininho do lado, porque toda vez que começar a transmissão do YouTube da nossa igreja, você vai ser notificado, tá bom? Então nós temos mais 2 semanas para a gente transmitir aqui pelo Facebook, e depois a gente vai transmitir as lives de quarta-feira pelo YouTube também, ok, meus queridos? Então só queremos dar essa notícia para que você de repente não vai chegar aqui no Facebook na quarta-feira e você não vai ver a live, né? Talvez a gente consiga transmitir simultaneamente YouTube e Facebook, mas por hora nós vamos começar a transmitir apenas pelo YouTube, ok? Não se esqueçam também de domingo, se você puder, leve 1 quilo de alimento não perecível, material de higiene pessoal, material de limpeza,
porque pessoas têm chegado na nossa igreja pedindo alimento. Irmãos, a gente sabe que estamos vivendo dias difíceis. Você vai no mercado comprar qualquer coisa, está tudo caro, o desemprego está grande, né? As pessoas estão com muita dificuldade financeira. Então, se você puder comprar 1 quilo para você, quando você for no mercado, você comprar 1 quilo, peça para o Espírito Santo lembrar você: poxa, eu estou comprando 1 quilo de arroz, né? Mas eu posso levar 1 quilo de arroz para um irmão que não tenha comida em casa. Posso levar 1 quilo de macarrão, posso levar 1 quilo de feijão, né? Eu posso levar uma carne, eu posso levar alguma coisa, não sei. Uma coisa que Deus tocar o seu coração, mais leve, porque tem pessoas nos procurando e nós não podemos ser apenas da fé morta, né? Lembra que nós falamos de Tiago? A fé sem obras é morta. Então, se a gente fala de oração, é muito peculiar falar isso, né? Se a gente falou de oração hoje, se a gente vai para o monte sexta, se a gente vai no sábado para o jejum e oração, mas a gente não tem como alimentar alguém que está com fome, é possível que essa fé seja morta, porque a fé precisa ter as obras, ela precisa andar junto, uma fé atuante. O apóstolo Paulo fala isso, né? Olha, eu admiro vocês pela fé atuante que vocês têm, Paulo aos Tessalonicenses. Então, nós possamos ser essa igreja relevante. Eu tenho certeza que não vai faltar nada na sua casa se você tirar 1 quilo de alimento ou você compartilhar 1 quilo de alimento daquilo que você tem. Tá bom, meus queridos? Deus abençoe vocês. Deixa eu ver aqui os comentários. Vou ver se eu consigo ver algum comentário aqui. Estou conseguindo ver algumas irmãs aqui. Dayana, Deus abençoe, já falamos no início também. A Ângela, Deus abençoe Ângela. Deus abençoe Betisa. A Daniese está com a gente aqui também. A Wanda Amora está com a gente. A Lilian também está com a gente. Deixa eu ver se eu consigo ver mais alguém aqui. A Porcema Silvestre, a minha tia, está conosco aqui também. Deus abençoe. Irmã Terezinha Neubar está com a gente. Deus abençoe, irmã Terezinha. O irmão Marcelo Guimarães também está com a gente. Deus abençoe, irmão Marcelo. É um prazer ter vocês com a gente aqui. Tá bom? A irmã Gracinha Pelaz, que está sempre com a gente aqui também. Deus abençoe. A irmã Gracinha Pelaz está sempre com a gente também. Deus abençoe a família. Deus abençoe a casa de cada um dos irmãos. Tá bom, meus irmãos? Vamos orar aqui, falando que se você quiser deixar algum pedido de oração, algum agradecimento, né, você pode deixar aqui, né, nos seus comentários, que depois nós vamos ver cada um deles, vamos orar e vamos colocar a sua vida diante do Senhor. Vamos terminar orando pela sua casa, pela sua família, orando pela nossa cidade, orando pelo nosso estado, nosso país e por todas as nações também, como nós sempre fazemos. Tá bom? Vamos falar com Deus mais uma vez. Senhor Deus, obrigado por essa noite, obrigado pela Tua palavra, que nos ensina, que nos exorta e que nos leva a uma vida de maior intimidade contigo. Queremos nesse momento, Senhor, colocar cada pessoa enferma de nossas famílias, de nosso conhecimento, aos pedidos que chegam até nós. Senhor, tem misericórdia. Aqueles, Senhor, que estão entubados, aqueles que estão com dores, com falta de ar, Senhor Jesus, Tu pode todas as coisas e nós estamos aqui pedindo por essas pessoas. Cura segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer, e nós sabemos, Senhor, que Tu és o Deus do impossível aos homens. Então, Senhor, em nome de Jesus, ministra cura sobre aqueles que precisam de uma palavra Tua nesse momento. Queremos orar pela nossa cidade. Toma o Rio de Janeiro nas Tuas mãos, todas as autoridades investidas nas Tuas mãos dessa cidade, assim também, Senhor, como o nosso estado. Toma o Rio de Janeiro como estado nas Tuas mãos, aqueles que estão investidos de autoridade também. Queremos abençoar o nosso país, Senhor, nosso Brasil. Toma, Senhor, desde o presidente da República até cada deputado, cada senador. Deus, em nome de Jesus, que a Tua bênção seja sobre a nossa nação. E toma também cada nação nas Tuas mãos, Senhor. Estão passando momentos difíceis, mas que nós possamos, depois desse momento, depois dessas circunstâncias adversas, saber que só o Senhor é Deus
e que além de Ti não há outro. Abençoa cada irmão, cada irmã, Senhor, que está assistindo essa live, aqueles, Senhor, que assistirão depois. Pedimos a Tua bênção sobre eles, sobre as suas famílias. Nos dê uma noite de paz, uma noite abençoada na Tua presença. É a nossa oração em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém, amém e amém. Meus queridos irmãos, quarta-feira que vem nós estaremos aqui novamente às 8 horas da noite. Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa. Até quarta-feira que vem, uma boa noite a todos.